Estamos de volta. Quero compartilhar com você hoje uma palavra que se encontra no Evangelho de João, João capítulo 1 e versículo de número 29. Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês um assunto muito interessante, a Páscoa. Essa semana todo mundo já está falando de Páscoa, já estão falando, não é? Da paixão de Cristo, de tanta coisa bonita, de tanta coisa gostosa. Nesses dias também a gente ganha presentes, ganha uma barra de chocolate, outros ganham um ovo de Páscoa, um chocolate. Isso é muito gostoso, é muito interessante, e eu não quero tirar o crédito disso, não é? De nós trocarmos presentes, de estarmos juntos, da amizade, mas tudo isso não pode ofuscar o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa não é uma brincadeira, a Páscoa não é uma festa qualquer. A Páscoa foi instituída por alguém. Foi uma ordenança de Deus na Bíblia, no Antigo Testamento. Quando você vai lá em Êxodo capítulo 12, você vai encontrar Deus dando diretrizes sobre esta festa para o seu povo, o povo judeu, a Páscoa. Então, para nós entendermos um pouco melhor sobre a Páscoa, nós temos que entendermos um pouco do passado, daquilo que acontecera 1230 anos antes de Cristo, que foi a época em que aconteceu a primeira Páscoa, a instituição da primeira Páscoa. Vamos então entender em primeiro lugar a etimologia da palavra. A palavra Páscoa vem do hebraico e ela significa passar, literalmente ela significa passar por cima, ou passagem. Então a palavra Páscoa ela significa isso por quê? Porque o povo de Israel, eles estavam nesta época presos no Egito, cativos no Egito. Isso já se fazia 430 anos de escravidão e sofrimento. Então Deus vê o sofrimento do seu povo preso no Egito, levanta Moisés para libertar o seu povo. Isso é muito importante, Deus sempre levanta alguém para a libertação, e a Páscoa tem tudo a ver com a celebração da libertação. Isso é muito importante você entender. Não é apenas um momento para você ir numa missa, ir num culto, assistir um filme de paixão de Cristo, não. Você tem que entender que a Páscoa é um momento de celebração da libertação do povo de Deus. Então o povo estava cativo há 430 anos e Deus levanta Moisés para libertar esse povo. Então Deus começa a lançar pragas no Egito para Faraó, para que Faraó liberasse o povo de Israel do Egito. Mas o coração de Faraó sempre se endurecia e precisou nada mais, nada menos do que de 10 pragas para que ele liberasse o povo. A última praga fora a praga da morte dos primogênitos, dos filhos mais velhos. Então diz a história que Moisés foi até Faraó e disse: olha, nessa noite todos os primogênitos irão morrer, para que você veja que Deus é conosco, para que você libere o povo da escravidão do Egito. Diz então a história que Moisés chega para o povo judeu, para o seu povo, povo de Israel, e diz para eles: olha, vocês terão que fazer alguma coisa para se proteger daquilo que Deus vai enviar na terra. Um anjo que aonde ele passar, a morte vai entrar com ele. Esse anjo trará a morte dos primogênitos. Mas haverá que a casa onde houver a marca do sangue nos umbrais de um cordeiro, esse anjo vai olhar e ver a marca,
E ele não vai entrar nessa casa, ele vai passar por cima, vai pular nesta casa e vai na outra. E a casa que tiver a marca do sangue do cordeiro, de um cordeiro, que vai ser aquilo que Deus instituiu para eles fazerem, justamente era isso: imolar um cordeiro, marcar os umbrais das casas com o sangue, comer e festejar, não é? Festejar, porque aquela seria a última noite deles de escravidão. Então também a Páscoa é símbolo de festa, realmente. Então é interessante que nessa festa o que eles teriam não era chocolate nem ovo. O que eles teriam seria então um cordeiro. Esse cordeiro não seria cozido, esse cordeiro seria assado. Então uma família ia se reunir dentro da sua casa. Nessa noite ninguém iria sair da sua casa. Eles também já ficariam com a sua roupa pronta, com a sandália nos pés, já preparados para a partida do outro dia, para um recomeço, para algo novo. E eu já quero declarar isso sobre a tua vida, que nessa Páscoa será um momento de passagem na sua vida, passagem da tristeza para a alegria, do medo para a confiança, do cansaço para o renovo, da falta de paz para uma vida cheia de paz. Por isso prepare a sua vida, coloque as roupas novas, uma sandália nova, fique preparado, porque a partir de amanhã, se tu creres, você terá que sair às pressas em direção de uma vida diferente, de uma vida de vitória, de uma vida de bênção. E é justamente essa tipologia, o significado. Eles estavam então preparados para uma mudança grandiosa na vida deles. Páscoa é momento de mudança, e eu quero convocar você a mudar. Eu quero instigar a sua fé, o seu coração, a se preparar para uma mudança e mudar para melhor. É o que Deus tem para você. Deus tem coisas grandes a fazer na nossa vida nessa Páscoa, e Deus me trouxe aqui para dizer para você que essa Páscoa você terá motivos para comemorar. Nessa Páscoa, se você acreditar de todo o teu coração, pois a Bíblia diz em João mesmo, aquele que crê verá a glória de Deus. Você ajuntará a sua família na sua casa, e Deus vai restaurar os seus filhos, o teu lar, a tua esposa, o teu marido. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção sobre a tua vida. Continuando o que nós precisamos entender sobre a Páscoa. Então Moisés disse para o povo: olha, vocês terão que imolar um cordeiro, um cabrito de 1 ano de idade, não era qualquer um. E vocês farão então um jantar para vocês e a família de vocês. Vocês vão comer tudo. O que sobrar não é para guardar para o outro dia, inclusive. Será queimado dentro da casa, não é? Colocado ali na churrasqueira, queimado, não vai sobrar nada. Que também tem uma tipologia isso. E vocês ficarão dentro de casa, marcados por fora. A marca de fora será o sangue, e vocês estarão dentro da sua casa comemorando. É muito bonito isso, porque Deus é um Deus que protege a família. Eu quero dizer para você que você será marcado com a proteção de Deus essa Páscoa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você e a sua família não serão atingidos. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa daqueles que não servem, que não temem e que não têm a marca do sangue na sua família. Nós já iremos trazer para o dia de hoje o que isso significa. Aqueles que fizeram então o que fora ordenado, pedido, a obediência. Páscoa tem tudo a ver com obediência. As famílias que obedeceram, aquele anjo que à meia-noite passou, que era um anjo enviado por Deus para condenação, para juízo, para tocar em todos os primogênitos e matar. Ele chegava e ele olhava e ele via marca nos umbrais, nas janelas, nas portas. Ele não entrava, ele passava então por cima. Por isso que a palavra Páscoa significa passar por cima. Ele passava por cima, e a casa onde ele não encontrava marca, ele tinha acesso. A casa que não tem a marca do sangue do cordeiro, o espírito de morte, o mal tem acesso.
Agora vamos já trazer para os dias de hoje, para a época de Jesus, o significado então de Páscoa. A Páscoa então tem tudo a ver com isso. Eles marcaram, aquela noite foi uma noite de festa, de alegria para alguns, enquanto havia um jantar em algumas casas, em outras havia choro e desespero pela morte. Um lado havia vida, o outro havia morte. É assim que funciona, não existe meio termo. Ou vida ou morte. Ou céu ou inferno, não é? Ou Jesus ou o diabo. Aí você escolhe. Não tem um meio termo. Tem muita gente que pensa que vai viver uma vida sem tomar um posicionamento, achando que fazendo assim tudo será resolvido, e não vai. Você tem que tomar uma posição. Ou tem a marca do sangue, ou se você não colocou a marca, você está à mercê do mal na sua vida. E é assim que funciona. Então, alguns choravam, outros se alegravam. Se você não tem Deus, você vai chorar. Mas se você tem Jesus, que é o que eu acabei de ler, João, quando viu Jesus, ele não viu apenas um homem. Ele teve a revelação profética de Deus, do Espírito Santo de Deus. Ele entendeu quem era Jesus. Ele entendeu que Jesus era o libertador de todos os povos, aquele que viria para libertar eternamente o seu povo da escravidão, do pecado, do engano. Tanto que ele disse assim no texto que acabamos de ler: eis o Cordeiro de Deus que veio para quê? Para tirar o pecado do mundo. Ele tem o poder de fazer isso. Jesus é poderoso, ele é o Cordeiro. Ele é o substituto daquele Cordeiro que há 1230 anos antes de Cristo fora morto para colocar a marca nas casas. Agora Deus, da mesma forma, se utiliza de uma oferta que é o seu próprio Filho, como aquele texto lindo que sempre fala aos nossos corações. Deus teve que ofertar, teve que dar alguma coisa para que nós pudéssemos hoje estar aqui falando dele, sermos homens e mulheres purificados do nosso pecado e salvos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Teve um preço, e o preço foi grande. Jesus se fez cordeiro, se doou, se deu por nós, não é? E diz então que João tem a revelação, e ele entende, olha, o Cordeiro está entre nós, aquele que veio se auto-sacrificar, entregar a sua vida por nós. Isso é muito valoroso. Se você não dá valor a isso, você está à mercê do mal. Se você não coloca o sangue, e não é sangue literal agora, não, porque o sangue de Jesus derramado naquela cruz, uma vez derramado, não há mais necessidade desse sangue ser derramado outras vezes. Uma vez derramado, já é suficiente para perdoar todos os nossos pecados e nos salvar. Por isso que nós comemoramos a Páscoa assim. Por quê? Não porque nós fomos livres do Egito, ou estávamos lá, ou somos judeus, nada disso. Nós comemoramos por quê? Porque Jesus substituiu aquele cordeiro do passado, de 1230 anos antes de Cristo, e morreu na cruz por nós, para que nós pudéssemos ser marcados pelo sangue, a nossa casa, a nossa vida, para que nós pudéssemos ser libertos do quê? O Egito tipifica o mundo, não é? Faraó tipifica Satanás, que escraviza as pessoas. Então, aonde tem o sangue de Jesus, Faraó não tem mais força. E aí nós teremos força para sair do Egito, ou seja, sair do sistema do mundo e vivermos uma vida na presença de Deus. Aquele povo, ele saiu do Egito para adorar a Deus. O sentido é esse. Nossa vida é essa. Qual é o sentido da nossa vida na terra? Nós somos criados por Deus para amar a Deus e gozá-lo para tudo sempre, para adorar a Deus, engrandecer a Deus com as nossas atitudes, com a nossa vida. Páscoa é isso. Não é simplesmente um momento você comer peixe ou um momento você comer um ovo de Páscoa. Não, de assistir um filme, não. É um momento de reflexão e autoavaliação, de compreensão espiritual da dimensão do amor de Jesus pela sua vida. Porque ele morreu justamente na Páscoa. E é interessante nós comemorarmos a Páscoa, nós comemoramos a morte de Jesus.
Mas para o verdadeiro cristão, nós constantemente estamos comemorando a Páscoa. Porque Jesus, para o cristão, porque nós somos cristãos, nós não servimos a religião judaica, nós servimos a religião cristã, ou seja, seguimos os ensinamentos de Cristo, não é? Então o que acontece? Para nós cristãos, nós comemoramos a Páscoa de uma forma diferente. A Páscoa para o cristão hoje é a Santa Ceia. Toda vez que você faz a Santa Ceia, você está comemorando o quê? Você está fazendo memória do quê? Lembrança do quê? Do Cordeiro. Quando a Páscoa foi instituída para o povo de Israel, para que foi instituída essa festa? Para que os jovens, todas as outras gerações que viessem, não se esquecessem do que Deus fez por eles, para que eles valorizassem o poder de Deus na vida deles. Então toda festa, ela tem um significado espiritual de lembrança para o judeu. Por exemplo, a festa dos pães asmos, que é junto hoje já com a Páscoa. Os pães asmos são aqueles que não têm fermento. Então os judeus, eles tiram até o fermento de dentro de casa, que simboliza tirar o pecado. Primeiro tirar o pecado, tirar aquilo que contamina. O fermento é aquilo que é em pouca quantidade, mas pode gerar grandes prejuízos. Esse é o fermento. Então eles comem o pão asmo, sem fermento, para lembrar da importância de que as pequenas coisas podem trazer grandes prejuízos. E depois eles fazem a festa da Páscoa, que é justamente com o Cordeiro, que é separado 4 dias antes, com um ano apenas, né? Com um ano, ele é separado 4 dias antes. Eles assam essa carne, eles comem, não é? Eles pegam também, se não me engano, verduras amargas, e eles comem para se lembrar da amargura do Egito, de tudo que eles sofreram lá. Então era para eles lembrarem do sofrimento, 430 anos escravos no Egito, para eles nunca se esquecerem quem livrou eles de lá. Então eles se lembrarem do Cordeiro, do grande dia de livramento, do milagre de Deus. Porque se nós não fazemos isso, por exemplo, a ceia que nós fazemos, a Santa Ceia do Senhor, fazemos isso para quê? Para que constantemente os jovens, as crianças, as pessoas que estão na igreja, possam fazer o quê? Se lembrar da morte do Cordeiro, que é Jesus. Se lembrar daquilo que Cristo fez por nós, porque aquilo que não é lembrado não é valorizado. Aquilo que não é lembrado, fica ofuscada a sua fé, o brilho daquilo que é tão lindo e tão importante. Por isso que até Jesus disse assim: todas as vezes que vocês vos reunirdes em meu nome, vocês podem fazer a ceia, jantar junto, cear junto. E quando vocês pegarem o pão e vocês forem orar pelo pão, vocês devem lembrar e falar e comentar: olha, o pão simboliza a carne de Jesus que foi moída naquela cruz. E o vinho, o suco de uva, tipifica o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz para nos marcar com bênção, para nos marcar por libertação. Se hoje nós somos livres, pois aonde está o Espírito Santo de Deus, ali a liberdade. Nós só somos livres do Egito, do pecado, uma vida de escravidão, porque Jesus morreu por nós. O Cordeiro de Deus, ele veio para tirar todo o pecado, para limpar-nos de todo o pecado. Ele veio para tirar o pecado do mundo, e essa é a nossa festa. É esse o entendimento que o verdadeiro cristão deve ter, não é? E isso não deve ser apenas em abril, mas todas as semanas, todos os meses do ano, você deve celebrar a Páscoa no seu coração, porque o verdadeiro cristão, ele faz isso. E o que eu quero deixar guardado no teu coração justamente é isso. Essa Páscoa possa ser uma Páscoa de passagem para você, passagem de bênção, que você possa deixar o mundo, o pecado, as prostituições, os vícios, possa abandonar o adultério, as mentiras, que você possa viver uma vida de passagem. E você que está passando por momentos difíceis, você vai passar por isso. Às vezes tem coisas que nós temos dificuldade, você vai passar por cima disso. Você terá força de vencer porque Deus é contigo. O Senhor te dará força para vencer nessa Páscoa. Você terá muitos motivos para sorrir, porque Jesus foi fiel
e fiel até a morte, morte de cruz. Ele veio para te salvar. Entregue a tua vida para Jesus nessa Páscoa. Ore pela tua casa, pela tua família. Deus tem coisas grandes, significativas a fazer na sua vida. As cordas egípcias serão quebradas. Faraó, que tem dominado sobre a sua família, com os vícios, com as intrigas, com as dificuldades, com os traumas, síndrome do pânico, medo, depressão, aflição, doenças, enfermidades, opressões, esse mal vai cair por terra porque você será marcado pelo poder do sangue de Jesus. Se você puder repetir com fé comigo isso, diga: há poder no sangue de Jesus. Glória a Deus. Que Deus possa te abençoar nessa Páscoa. Os seus filhos, o seu lar, a sua casa, a sua família. Você pai, você mãe. Que você não apenas dê um ovo de Páscoa para o seu filho, para a sua filha. Não faça isso. Que você possa falar de Jesus. Possa falar sobre a história de Israel, do povo de Deus. O porquê que existe a Páscoa. Explicar para eles a importância da liberdade, da libertação. Que eles valorizem isso. Porque a liberdade, ela é um presente tão glorioso de Deus em nossas vidas. E nós precisamos aprender a lidar com a liberdade que é tão difícil. Eu quero dizer para você, do profundo do meu coração, essa Páscoa será uma Páscoa de passagem da tristeza para a alegria, do fracasso para o sucesso. Deus vai renovar as tuas forças, a tua esperança e as tuas expectativas. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que Deus te abençoe nessa Páscoa poderosamente, que você tenha um final de semana, um feriado abençoadíssimo. Na sequência eu já quero orar com você, hoje eu quero orar um pouco mais com você. Eu quero orar e declarar a bênção da família, a bênção no teu lar, aqueles que vão viajar também nessa Páscoa, que Deus esteja guardando, abençoando vocês poderosamente, que essa Páscoa possa ser uma Páscoa de passagem de tudo aquilo que é ruim para tudo aquilo que é de bom na sua vida. Nós iremos por uma canção agora e na sequência nós iremos retornar com uma oração forte, com muitos recados de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Estamos de volta, vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos pedir a bênção do Senhor, é algo que nós precisamos tanto. Pai querido, Deus bendito e maravilhoso, nós entramos na Tua santa, bendita e poderosa presença agora, com todo temor e tremor e humildade diante da Tua presença. Que o Senhor possa entrar agora com providência nesse lar, nessa casa, nessa família, nessa situação, que essa pessoa possa passar, ó Pai, meu Deus, para uma vida nova, seja um momento de passagem, que eu possa haver na tua vida uma Páscoa feliz, uma Páscoa onde realmente haja algo doce nos teus lábios, que Deus transforme o fel em mel na sua vida, que toda tristeza, aflição, perturbação, opressão caia por terra em nome de Jesus, que toda insegurança, que todos os espíritos que têm prejudicado a sua vida, colocando medo, síndrome do pânico, incerteza, enfermidade nesse estômago, nesse sangue, nessa coluna, nessas artérias, neste coração, aonde houver um mal, aonde houver uma enfermidade, aonde houver um espírito de câncer, de diabetes, seja repreendido agora em nome de Jesus. Meu Deus, cura e liberta essas pessoas. Pai, onde houver um espírito de vício do cigarro, da bebida, da cocaína, do crack, meu Pai, da maconha, aonde houver um espírito maligno que tem prejudicado esse jovem, esta família, esse filho, essa filha, eu repreendo em nome de Jesus, que você possa ser liberto e possa passar uma Páscoa diferente, glorificando o nome do Senhor, que Deus vai abençoar o teu ministério, a tua igreja, o teu lar, os teus negócios, que Deus venha te prosperar abundantemente, que Deus venha te guardar aonde você estiver. Se você for viajar nessa Páscoa, Deus guarde o teu veículo, a tua casa, livra dos ladrões, dos acidentes, das tragédias, das pestes, das infecções, das doenças, da morte, da desgraça, que o sangue esteja marcado sobre a tua casa, a tua família, e quando o mal se aproximar de vocês, possa passar por cima, e que na tua casa não tenha choro nem aflição, mas a tua casa tenha alegria e festa, que essa Páscoa seja marcada por uma Páscoa de passagem de alegria, de bênção, que você esteja vestido, preparado para uma nova vida,
uma vida cheia de milagre, de bênçãos e de vitória. Que Deus te abençoe poderosamente nessa Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu te abençoo. E aquele que crê, diga assim seja. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Em nome de Jesus, convoco você mais uma vez a estar conosco na Igreja Atos, Avenida 2 Córregos, 1430 é o endereço da bênção. Quero mandar um abraço para todos da nossa igreja, mais uma vez, todos aqueles que nos acompanham, o André, meu amigo, que tem nos ajudado, o Edson Casemiro, cada diácono da igreja, a Denise também tem a sua loja de calçado ali na Avenida dos Córregos, também se você quiser ir lá conhecer, dê uma passadinha ali na Avenida dos Córregos, perto da padaria Petrópolis, do ladinho ali. Você, mulher, dá um pulinho lá, vai ter algo especial para você. Que Deus abençoe cada um, as crianças, os jovens. Deus abençoe as crianças no domingo, que estarão trazendo uma peça ali também para nós, na igreja. Não é? Deus possa abençoar vocês ricamente, que vocês possam se sentir abraçados e abençoados por Deus e pelo pastor Isaías. Que Deus abençoe a todos, feliz Páscoa para todos, não é? Que Deus abençoe também o pessoal da TV, nossos amigos, que todos possam ser abençoados tremendamente, aqueles que nos acompanham pela internet e pela TV, em nome de Jesus. Que essa Páscoa possa ser marcada por um momento de passagem de muita alegria, de muita bênção e vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.